dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem fala é o Márcio do meio do seu e do nosso canal Sempre Fra. Galera, tô chegando aqui para trazer as informações, né, desse jogão de ontem, nessa rodada da Libertadores da América, né? Penúltima rodada do Grupo E, em que o Flamengo amassou, né, e soube ganhar, ganhou muito bem da equipe do Bolívia por 4-0. Um grande jogo, né? Repetindo até o último jogo que o Flamengo fez contra o Corinthians aqui no Maracanã, no último sábado, né, jogando muito bem, do começo, do meio e do fim. Mas antes de falar desse jogo, né, e depois eu vou entrar numa situação aí, num assunto muito triste, delicado, mas tenho que deixar aqui a todos minhas condolências. Vamos falar do falecimento do Washington Rodrigues. Galera, vamos falar também da passagem do Silvio Luiz e do Antero Greco, que era da ESPN, o Silvio Luiz que estava aí numa luta aí com pronto câncer, e o Washington Rodrigues também afastado dos holofotes da Rádio Tupi. Veio a falecer ontem, depois do Flamengo fazer o terceiro gol. O Washington Rodrigues, naquele momento ali, fazia a sua passagem, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, sobre essa notícia muito triste. Peço antes que vocês chegue e dê o like, naquele like de confiança, inscreva no canal Sempre Fra, compartilhe com os vizinhos familiares, comente aqui embaixo de onde vocês estão falando, qual estado, município, para ajudar o nosso canal. E agregando o like, os comentários e a sua inscrição, o Facebook nos dará mais notoriedade ainda, né? E nos levará o canal Sempre Fra cada vez mais longe. Conto com a presença de vocês nessa matéria e nos ajudem a levantar esse canal. Galera, um beijo no coração de vocês, sou muito grato por os que estão inscritos, por os que vão chegar ainda, e por todos vocês que vão com certeza dar um like nesse vídeo e fazer os seus comentários contra a nossa matéria. Obrigado por tudo, vamos seguir em frente e já já continuaremos aí falando sobre o Flamengo contra o Bolívia, nesse massacre que o Flamengo ganhou 4-0. O Flamengo é o segundo colocado do Grupo E e está quase lá na outra fase. Quem diria aí, depois de tudo, o Flamengo chegando com chances reais. Flamengo volta a jogar bem, né? E goleia o Bolívar ontem no Maracanã, né, à noite. E agora ele está seguindo a competição com totais opções de classificação, até podendo se classificar, pasme, em primeiro lugar. O Flamengo passeou no Maracanã e goleou o Bolívar por 4-0 nesta quarta-feira. Pressionando pelos resultados recentes de Libertadores, né? O rubro-negro engrenou ali pela penúltima rodada no confronto, né? E ficou ali na situação mais tranquila no grupo. Gerson foi o autor do primeiro gol aos 56 segundos de jogo. Foi o mais rápido que o Fla no ano e na Libertadores. Ayrton Nunes, Gerson, Cebolinha e o Pedro completaram ali o placar. Galera, com o resultado, o Flamengo chegou aos 7 pontos e joga por uma vitória simples para se classificar às oitavas. Além disso, torce por uma vitória do Palestino diante do Bolívar para avançar em primeiro lugar. O rubro-negro é o segundo do grupo E tem os bolivianos em primeiro com 10 pontos e os chilenos em terceiro com 7 e os milionários por último lugar ali com 3 pontos ganhos. O Flamengo só volta a jogar na Libertadores dia 28, quando encerra a fase de grupo contra os milionários em casa, né? Sem a rodada brasileira adiada, né, no fim de semana, né? O próximo adversário é o Amazonas pela Copa do Brasil na quarta-feira lá em Amazonas. O Flamengo já entrou em campo sob cobrança de sua torcida, que cantava sem parar: vamos jogar Mengão, vamos jogar Mengão. Tem que ter disposição. E pediu raça antes da bola rolar. E enfim comemorou um bom resultado do placar. A Arrascaeta, que estava retornando, foi a novidade no uruguaio e retornou ao time titular. E não entrava em campo desde a derrota para o Botafogo no dia 28 de abril. Lohan começou no banco de reserva. E o Gabigol, novamente pedido pela torcida, né? Já no começo do segundo tempo, o atacante teve o nome gritado e o Tite atendeu seus pedidos aos 24 minutos do segundo tempo. Galera, mal deu tempo para respirar e o Flamengo já abriu para cá. A torcida fazia uma bonita festa e pedia: vamos ganhar, Mengo. Quando o Gerson marcou e foi abraçado por todos os companheiros em campo e no banco de reserva. Tentando pressionar em casa, o time de Tite teve outras boas chances, né, e oportunidade de ampliar, mas viu o Bolívia encaixar a marcação após o susto. O Flamengo só engatou de vez no final do primeiro tempo. O time boliviano teve a condição de empatar o jogo e conseguiu bagunçar a defesa do dono da casa, né? Pressionando e equilibrando a partida, e os cariocas já também assustavam, e apesar dos erros, converteram as chances de gol na reta final com Ayrton Lucas e Cebolinha. O Flamengo ainda perdeu Léo Pereira com incômodo na coxa no fim do primeiro tempo. O Davi Luiz entrou na vaga dele aos 36 minutos.
Galera, depois de fazer cera quando o jogo ainda estava 1 a 0, o Bolívia pressionou a saída de bola no segundo tempo para se recuperar, mas sem sucesso. E o resultado elástico deixava o clube em risco para a última rodada, já que o Flamengo já havia igualado o saldo de gols. Isso não deu resultado, o Pedro logo ampliou a vantagem, a torcida aqui já havia aplaudido o final da primeira etapa e teve com a comemoração, e De La Cruz deixou o campo ovacionado por mais uma grande partida. O Flamengo passou a administrar o jogo enquanto a torcida fazia sua festa no Maracanã, né? O Bolívia também segurava a bola para não sofrer mais gols e piorar a situação do saldo. Enfim, ficou tudo controlado, impossibilidade do placar ainda mais elástico. A vitória importante do Flamengo foi confirmada e vamos aqui agora alguns lances importantes dessa partida, galera. Logo no primeiro minuto de jogo, Cebolinha carregou a bola pela esquerda e cruzou para Gerson, dominou livre, dominou bonito e chutou. O volante bateu na saída do goleiro para abrir para cá. A resposta do time boliviano veio aos 3 minutos, né? Da Costa na área do Flamengo. Não conseguiu domínio, a bola subiu para Bruno, sabe bater rasteira esquerda do goleiro Rossi. Grande chance, né? E quase empatou, né? 6 minutos, aí Tom Lucas foi no fundo, cruzou rasteiro para a área. Arrascaeta dominou de costa para o gol e deu para De La Cruz. O meia estou forte, mas a bola foi por cima do travessão. E aos 13 minutos, Bruno Sabe contra o Prato Rodrigues invadiu a área. O atacante chutou rasteiro, mas a bola bateu na trave, voltou nas mãos do goleiro Rossi. Tremenda sorte Flamengo, hein, galera? E naquele momento, hein? E aos 17, Gerson avançou, recebeu, estou forte, mas mandou a bola para fora. E aos 25 minutos, Justiniano passou forte para Chico Costa na área, mas o atacante conseguiu dominar a bola e estou com perigo por cima do gol do Mengão. Aos 27, em resposta, Pedro tabelou com Cebolinha e tentou finalizar, mas foi travado. Na sombra, Arrascaeta soltou uma bomba, mas a bola explodiu no goleiro. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Flamengo pressionou a defesa e recuperou a bola. Pedro ficou com ela na entrada da área e bateu colocado no ângulo, mas o Lampê fez grande defesa. O jogo parecia, naquele momento, até equilibrado, né? E aos 37 minutos, De La Cruz achou o Gerson na direita, o camisa 8 entrou na área, levantou para Arrascaeta e a bola sobrou para Ayrton Lucas ampliar para cá. E aos 42, De La Cruz desarmou o Ramiro Vaca no ataque, né? A bola sobrou para Pedro, o atacante passou para Everton, Cebolinha livre bater na saída do goleiro, e aí o pra cá já vai virando goleado. Flamengo 3, Bolívia 0. E vamos para o segundo tempo. Aos 10 minutos do segundo tempo, Pedro dominou a bola na área e passou para Gerson. O volante driblou o marcador e devolveu para o camisa 9 estar no canto e marcar o quarto. Aos 29, Luiz Araújo cobrou de escanteio para Lohan, que cabeceou para fora, raspando o travessão de cara ali do gol, né? E aos 30, Bruno Sabe recebeu na entrada da área e chutou colocado, mas o Rossi fez uma defesa monstruosa e segura. Final do jogo, Flamengo 4, Bolívia 0. E o Flamengo foi a campo com o Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, depois Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alain De La Cruz, depois Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta, Lohan, depois o Everton, Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, depois Gabigol, né? A equipe do Bolívia veio a campo com Lamper, Saavedra, Oruela, Ordonez e Sagredo, né? Justiliano, Salcedo e Vaca, depois Lucas Chaves, Sávio, Patito Rodrigues, depois Henri Vaca, De La Costa, do técnico Flávio Robato. E o Flamengo conseguiu ganhar e conseguiu ir para a segunda posição do grupo E, com a chance de passar para a fase e sair depois. Vai dar muito caldo para a mão, depois o Flamengo pode até conseguir a primeira colocação, que seria muito bom, galera. Que seria muito bom, e agora é até viável e até possível que isso possa acontecer, porque anteriormente as coisas estavam indo por água abaixo. Galera, lembrando também que a partida registrou o maior público de times brasileiros como mandante na atual edição da competição. Foram 59.424 pagantes, né? Cerca de 63.169 presentes, né? Com uma renda bruta de 1.914 milhões de reais. Galera, lembrando que esse jogo tivemos destaques ali, né, do nosso lateral Ayrton Lucas, que jogou uma grande partida pelo aquele lado, né, e destaques também junto com o Cebolinha, né, que atua muito bem pelo lado esquerdo, deu muito trabalho a defesa do Bolívia, né, lembrando que o meio campo, Arrascaeta, que vinha há muito tempo de fora, né, voltou muito bem ali nas circulações do lado do De La Cruz, né, e o Alan, né, cada vez crescendo mais, né,
cada vez jogando um pouquinho mais, pode ser sim o reserva à altura do nosso Eric Pulgar quando voltar. E até na mesa do Pulgar tá mal, machucado, o Alan vem dando conta do recado. Também tem o Igor Jesus também, né? E pelo lado direito, o achado do momento, né? Quando o jogador é um coringa, né? É nesse momento que o treinador tem que ir tentando trocar, montar de posição, que uma hora o cara é um talento, o cara é um craque, vai se achar em campo. Eu falo do Gerson, que faz a sua segunda boa partida pelo lado direito e vem ser achado, vem sendo um monstro dentro de campo. Foi um destaque do Flamengo, o Gerson, o Pedro também sempre fazendo seus golzinhos importantes, participando bem do ataque, movimentando, né? E o Flamengo, o time que começou amassando o tempo todo, começou marcando alto, marcando sob pressão, evidentemente deixou algum espaço também para o time adversário, mas o futebol bem contundente, né, que conseguiu jogar quase a mesma coisa o segundo tempo e o primeiro tempo, e isso que a gente quer. A gente quer que o Flamengo faça um bom primeiro tempo e um bom segundo tempo, assim como foi com o Corinthians. E contra o Bolívia, o Flamengo fez um grande primeiro tempo e segundo tempo também. E ganhamos muito bem essa partida, que foi 4, podia ser mais, passamos de fase. Vamos jogar agora com o último colocado, com o Milionário. Vamos conseguir sim a vitória no Maracanã. O Maracanã vai estar lotado, né? Essa torcida não precisa de nenhum motivo para lutar o Maracanã, mas vai ter um grande motivo. O Flamengo chega na última rodada com a pretensão e até pode conseguir a classificação em primeiro lugar, mas isso aí é um pouquinho mais para frente. Tem agora quarta-feira, né, já que foi adiada a rodada do futebol brasileiro, né, isso eu nem vou falar por esse assunto aí, né, é bem polêmico. O Flamengo jogar com o sábado às 21 horas no Maracanã, mas foi adiado, né, e só tem agora o jogo quarta-feira pela Copa do Brasil lá em Manaus com o Amazonas. Mas isso aí depois para frente eu vou falar com vocês já. Eu vou entrar na matéria simplesmente muito delicada, simplesmente triste, mas eu tenho que trazer para vocês e deixar toda a minha solidariedade, a minha e do canal Sempre Flá. Meus amigos, agora o noticiário é muito triste, né? Eu não queria nem estar aqui, né, falando para vocês isso aí, mas todo mundo, né, todo o Brasil já sabe que do falecimento do jornalista Washington Rodrigues, um dos maiores jornalistas e comunicadores de rádio do Brasil. O Apolinho morreu na noite desta quarta-feira, aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, para tratar de um câncer no fígado. Washington, descanse em paz, né? Eu tenho certeza que depois dessa grande vitória do Flamengo ontem, você fez a passagem, depois do terceiro gol do Flamengo, e foi sorrindo para o céu, para os braços do Senhor, igual pinto no lixo. É uma das frases que ele falava. Também veio falar aqui da passagem de Silvinho, o Silvio Luiz, o narrador que vinha sem a voz, fazendo as transmissões digitais da Record, né? Não conseguia falar direito. E Silvio Luiz, né, que morreu com 89 anos também, muito debilitado, né? O Silvio, que não conseguia nem fazer as suas hemodiálise que precisava ser feita, estava internado em São Paulo, morreu com 89 anos também. Vamos falar também, né, da passagem do Antero Greco. O Antero Greco morreu também com 69 anos, no Antero Greco, que também fazia parte das transmissões da ESPN. E o Antero Greco morreu e deixou muita gente aí no lugar da locução, triste, né? Da rádio e da televisão. O Silvio Luiz, o Antero, os dois morreram na manhã desta quinta-feira. O Washington Rodrigues nos deixou na noite de quarta-feira, aos 89 anos, né? O Silvio Luiz estava muito fragilizado e tinha problemas renais, né? Nem hemodiálise ele podia fazer. O Washington Rodrigues, o Apolinho, 87 anos. E Silvio Luiz, 89, Antero Greco, 69 anos, descanse em paz e que Deus conforte o coração de todos os familiares. Como dizia, Flamengo venceu ontem uma grande partida do Flamengo de 4-0 no Bolívar. O Washington Rodrigues, depois do terceiro gol, gente, ele foi fechando o olho lentamente, faleceu naquele momento e foi sorrindo nos braços do pai e feliz igual pinto no lixo. E o nosso Silvio Luiz, o nosso olho no lance, descansou mansamente enquanto Antero Greco fazia os seus comentários sempre de forma muito brilhante. E os três se foram, e a nossa locução, o nosso jornalismo, principalmente da parte esportiva, vai ficar uma grande lacuna, mas vai ficar um legado enorme para todos que estão começando agora. Galera, veio falar do falecimento, né, do Washington Rodrigues, o Apolinho, né? O Apolinho morreu nesta quarta-feira, aos 87 anos,
além de consagrado jornalista que marcou gerações com seus comentários das Rádio Globo e Tupi, o Washington Rodrigues era o apaixonado pelo Flamengo. Em 85, então, com o convite do Kleber Leite, ele assumiu a tarefa de treinar o rubro-negro, mesmo antes de nunca ter treinado nenhum time na sua vida. O Apolinho morreu durante a partida de ontem entre Flamengo e Bolívar, nesta quarta-feira pela Libertadores, né? E emocionante o relato da sua filha hoje, falando em reportagem que até o terceiro gol ele estava vendo o jogo, né? E quando o Flamengo fez o terceiro gol, ele foi fechando os olhos lentamente, mansamente, e foi se despedindo. E ele faleceu naquele momento que o Flamengo fazia o terceiro gol da partida, e decidindo então a partida e a vitória. O criador de diversos bordões, não, como uma linguagem popular que conquistou o ouvinte carioca, né, como ao longo de décadas, né, o comentarista Washington Rodrigues fez dupla marcante, né, com o José Carlos Araújo, né, o garotinho da Rádio Globo, né, e com muitos outros, né, e com tantos outros comunicadores, né? E ele também ficou marcado por uma previsão feita durante a transmissão feita pela Super Rádio Tupi na final do Campeonato Carioca de 2001, em 27 de maio daquele ano. Antes de Petkovic cobrar falta e marcar o golaço que garantiu o tricampeonato do Flamengo sobre o Vasco, Apolinho afirmou categoricamente: acaba de chegar São Judas Tadeu, referindo que o Flamengo faria naquele momento o gol e com o Petkovic. Galera, o Apolinho tinha tantos bordões, né? Feliz igual pinto no lixo, né? Ferimentos leves e muitos outros, mas muitos outros, né? Foram ali 26 partidas à frente do Flamengo, 11 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. O time do ataque dos sonhos, Sábio, Romário e Edmundo, não reagiu no Campeonato Brasileiro, terminou em 21ª colocação, mas fez uma última campanha na Supercopa do Campeão Libertadores, né? A campanha foi muito boa, o Flamengo venceu 7 partidas, 8 jogos disputados, mas acabou derrotado na decisão em 2 partidas contra o Independientes, né? Além da aventura à frente do Flamengo em 95, o Washington, novamente convocado por seu grande amigo Kleber Leite, voltou ao clube 3 anos depois para assumir o cargo de diretor de futebol. O Washington Carlos Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro em 1 de setembro de 1936. Desde cedo é um amante do futebol, né? E sempre se orgulhou em dizer que organizava a saída da escola para frequentar o Maracanã. Foi bancado na juventude, o Apolinho, né? Foi dado para o seu Apolinho o primeiro microfone pelo locutor Celso Garcia. O Celso Garcia que deu seu primeiro microfone para o Apolinho, né? E em alusão os equipamentos usados pelos astronautas na missão do Apollo 11, né, não demorou para virar a sua marca. Apolinho trabalhava na Super Rádio Tupi. No último mês de fevereiro, o show do Apolinho completaria 25 anos. É um show do Apolinho que eu sempre escutava nas tardes da semana, né, no horário de 17 a 19, depois diminuiu um horário e foi para 18 a 19, né, porque ele estava bem estabilizado, debilitado, né, e ficou 1 hora só, né? Mas mesmo assim ele não conseguia mais fazer o seu programa ali, né? Já estava afastado uns 15 dias ou 20 dias aí, se eu não me engano. E quem estava à frente aí é o Heraldo Leite. Heraldo, que ficou aproveitando o programa de maneira brilhante, né? O grande Heraldo Leite, que parecia até que o comando da Rádio Tupi já saberia que ia perder esse grande ícone que é o Washington Rodrigues. O Heraldo Leite agora é um comentarista da casa que vem fazendo um papel brilhante, que é um cara que sabe tudo também, e é daquele tempo do Kleber Leite, do Danilo Bahia, né? Do Loureiro Neto, do próprio Washington Rodrigues, né? Do Zé Carlos Araújo, do Denis Menezes, né? Gilson Ricardo, né? De todos os outros, grandes outros aí, dos ícones que também vão fazer sucesso junto com a equipe da Rádio Tupi, pode ter certeza disso. E para somar, o cara vai somar muito, vai sumir agora os comentários também da casa, e é um cara bem ético, lembrando que o Apolinho era um rubro-negro de coração, mas era um cara que sempre deixava seus comentários de forma clara e transparente, nunca deixava dúvidas, né? Não puxava sardinha para nenhum lado, mesmo sendo flamenguista, era um Flamengo doente, mas via todas as falhas do Flamengo, tivesse que apontar alguma falha, um erro, falava sempre quando tinha, né, que apontar qualidade no time dos adversários, como Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e todos os outros clubes. Era um comentarista altamente imparcial, né? O Washington Rodrigues não era só da área do esporte. O Washington Rodrigues era um grande comunicador de rádio e tinha vários programas de madrugada, da tarde de domingo, na madrugada de sexta para sábado,
fenômeno também, né? Um cara que é influência ali ao carnaval, né? Já participou aí de algumas transmissões e comentários aí, da época de mais jovens, né? O Washington Rodrigues, de tudo que pegava para fazer, ele tinha muito êxito. O Brasil perde dos maiores ícones da comunicação brasileira, do rádio, o Washington Rodrigues, o Apolinho. Com 87 anos, o Flamengo venceu no Maracanã, Bolívia, por 4-0. O Washington Rodrigues faleceu, Flamengo venceu e jogou um grande futebol. Apolinho, que essa vitória vai para você e que Deus possa estar confortando os corações dos familiares. E também faça aqui uma grande anotação, uma menção aos locutores, ao Silvio Luiz, o grande Silvio Luiz, o Pimba na Guruxi, o olho lance. E esse aí morreu também essa madrugada. O Antero Greco, né, também fazia parte da ESPN. Eles todos nos deixaram. Galera, vou ficando por aqui com tanto manchete triste. Peço que Deus possa estar confortando o coração de todas essas pessoas. Os grandes oásis que morreram, ícones do futebol, dos comentários e da reportagem, da parte esportiva. E lembrando que isso aqui é sempre fato. Temos que estar informando todas as matérias e principalmente dia a dia do Flamengo e pessoas ligadas ao Flamengo. Às vezes as matérias não são tão boas em si, mas temos que estar aqui à frente, né, para poder falar do Flamengo, das pessoas que são ligadas ao Clube de Regatas Flamengo e as pessoas que são importantes na locução e no jornalismo. Lembrando para vocês, isso aqui, ó, é sempre Frá. Valeu!